Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial. E hoje eu vim falar sobre o seu comportamento. Como que está o seu comportamento na sua vida, no seu dia a dia? Gente, vocês sabiam que o nosso comportamento cria muito da nossa realidade? Porque o nosso comportamento, ele faz as coisas acontecerem mais fáceis ou mais dificilmente, dependendo de como você se comporta. Então, para você mudar a sua vida, olha que interessante, você precisa criar uma nova personalidade. É isso mesmo. Quando a gente cria a personalidade que vai gerar o comportamento que nós temos que ter, a ação que nós temos que ter em direção aos resultados que nós queremos, fica muito mais fácil. E se você parar para pensar aí, você vai perceber que o comportamento, quando a gente não muda, a gente fica no mais do mesmo. E é difícil mudar o comportamento, né? É difícil mudar os nossos hábitos, as nossas ações, aquilo que a gente quer fazer na vida. A gente precisa entender o seguinte, gente, que temos que desprogramar o nosso velho eu, aquele eu que aprendeu a ser dessa forma, que faz tudo automaticamente de uma determinada forma. Nós precisamos quebrar esse hábito. Então, olha só, você precisa ser aquela pessoa que você deseja tanto. Sabe aquela velha pessoa que você sempre imagina que você vai ser, aquela pessoa que você sempre desejou, a pessoa dos seus sonhos? Então, nós devemos mudar o nosso modo de pensar, agir, sentir, fazer para nos tornarmos essa pessoa que nós queremos, para termos na nossa vida esse eu que a gente deseja. E por que as pessoas não conseguem? Porque elas se sentem inseguras, elas se sentem amedrontadas, elas se sentem encolhidas. E uma pessoa, gente, se sente encolhida porque o ambiente dela encolheu ela. Ela bebeu de uma fonte, ela esteve com pessoas, ela teve um histórico de vida que fez com que algo nela morresse. A pessoa perde a vontade de ser, muitas vezes, a pessoa perde a coragem de ser. Então a pessoa se encolhe. Quando a pessoa se encolhe, no fundo, ela quer muito, mas ela já não consegue mais, ela tá presa, ela está como se ela estivesse amarrada àquelas coisas que aconteceram para ela. Então, olha só, gente, quando a pessoa se liberta dessa sensação, porque é uma sensação, a epigenética tem estudado muito isso, eu tenho estudado bastante epigenética, física quântica, o meu método, que é o método Long, trabalha com tudo isso. Olha que interessante, quando a gente muda o que nós sentimos, a gente consegue se colocar no caminho daquilo que nós precisamos fazer. Isso significa o seguinte, que para você mudar o seu comportamento e se tornar uma nova pessoa, né? Você, como eu disse para vocês, vocês têm que precisam se tornar uma pessoa com uma personalidade diferente, que vai fazer diferente e tudo mais. Para que isso aconteça, antes disso, você tem que se permitir. A pessoa tem que permitir que ela, dentro dela, que aquilo que ela quer aconteça. Então, a sensação, olha só, para pensar, a sensação de merecimento daquilo que você quer ter, que é o X da questão. Então, eu te pergunto, quem fez você acreditar que não merece? O que aconteceu na sua vida, né? Os fatos que fizeram você encolher. Gente, a pessoa encolhe quando ela tem situações que são desagradáveis, que ferem a sensibilidade dela. A gente se encolhe quando algo acontece e a gente fica chateado e a gente fica magoado. Quando a pessoa se encolhe, ela para de tentar. Se aconteceu várias vezes algo na sua vida desse tipo, você para de tentar. E quando a pessoa para de tentar, no fundo, ela passou a acreditar lá em algum momento da vida dela que ela não merece. E quando a pessoa acredita que não merece, ela não se coloca no caminho, ela não tem a motivação que precisa vir dentro dela para realmente ir além. Então, nós temos que desprogramar e nos desconectarmos desses velhos padrões de sentimentos, as coisas que nós temos ligações desde quando a gente nasceu. Então, o que acontece com uma pessoa quando ela se desliga emocionalmente? Ela passa a se permitir fazer diferente. Lá nos meus workshops, por exemplo, eu olho para essa personalidade que chega, né? Aquela pessoa que eu tô vendo na frente, eu falo geralmente essa frase, eu estou vendo na minha frente a pessoa que tá encolhida, ou a pessoa que tá com medo, ou a pessoa que quer muito, mas não tem coragem.
Enfim, essa personalidade que chega lá para a terapia ou para os workshops é uma personalidade que foi moldada pela própria vida, que foi moldada por tudo que aconteceu, que passou por muitas coisas. Então, a pessoa, ela quer algo, mas ela não consegue, porque dentro dela tem essa memória. Então, o que eu faço? Eu desprogramo dentro da pessoa o sentimento, a sensação que faz ela acreditar que ela não pode. Esse sentimento está geralmente ligado a uma circunstância, algo que aconteceu na vida da pessoa. A partir daquele momento, a pessoa não sente mais aquilo. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tratei uma moça recentemente e ela tinha muito medo de se expressar, ela se encolhia. Ela tem um namorado e ela até na casa da família do namorado ela se encolhia e não tinha nenhuma razão para isso, mas ela o tempo todo estava quietinha, ela evitava conversar, ela no fundo ela acreditava que se ela falasse algo, ela ia causar algo. Ela tinha essa sensação de que o que eu falo não serve, o que eu falo não é bom, é melhor ficar quieta para não destruir nada. Mas no fundo, ela tinha uma vontade tremenda de se expressar, mas não conseguia. Então, racionalmente, ela sabia disso, que ela poderia, que não teria nenhum problema, mas o que ela sentia era diferente. Eu desconectei ela dessa memória, e aí ela voltou e falou assim, Cris, incrível, eu estou agora, fiquei uma pessoa espontânea, eu estou me colocando perante as situações, eu já não estou mais preocupada, eu não estou ali o tempo todo olhando para as pessoas à volta, me preocupando se elas estão olhando para mim ou não. Então, é isso que acontece, quando você se desconecta emocionalmente da sensação, eu tô falando das sensações, não é do lado racional, que seguram você, você vai se colocar na sua vida de modo diferente. Aí a gente cria, só depois disso, eu crio uma nova personalidade, porque pensando nessa nova personalidade, por exemplo, se você quer crescer na sua vida, se você quer mudar o patamar financeiro, emocional que você se encontra, você vai precisar de uma nova personalidade, um cara, uma mulher que vai se comportar diferente, vai agir diferente, vai se vestir diferente, vai se colocar diferente. Isso que eu chamo de nova personalidade. Só que isso só é possível de ser criado depois que eu desconecto a pessoa ao medo essencial dela, que aí depende de cada pessoa. E esse medo essencial, normalmente, a maioria dos medos estão ligados a essa sensação de não poder ser, a pessoa não sente permissão para ser. E quando a pessoa não sente permissão, gente, ela se encolhe, ela evita, ela deixa para um dia, ela deixa para depois. Então, eu convido você a vir fazer essa mudança na sua vida. Eu faço isso em pouquíssimas sessões e você vai mudar de vez. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. E amanhã, gente, aqui no auditório da Vibe Mundial, que fica aqui na Avenida Paulista, eu vou estar ministrando uma palestra gratuita. Você pode participar. E eu, no fim dessa palestra, eu vou usar a minha técnica. Quem tiver lá vai sair beneficiado. Quem tiver lá vai sair já com uma situação resolvida. E vai ser muito legal. Agora, para participar, vocês precisam ligar para a rádio e fazer, dar o telefone, enfim, porque vai ser amanhã, às 7h30 da noite, aqui no auditório da Rádio Mundial, lembrando que é gratuito. Agora, se você vier até mim, nós vamos olhar para você, para aquele ponto que tá te segurando, especificamente. O ponto que te segura, gente, é que nem um dominó. Derrubando esse ponto principal, um monte de coisa acontece na vida das pessoas. Eu vejo isso todos os dias, porque sentimentos, emoções seguram pessoas que racionalmente, elas sabem que elas podem fazer tais coisas, elas sabem que basta fazer tal coisa, basta utilizar tal recurso. Às vezes a pessoa tem tudo nas mãos dela, mas ela se encolhe, ela deixa para o outro, ela deixa para depois. Por quê? Porque dentro dela está gravada a sensação de que ela não pode, de que é melhor não, de que ela pode deixar para depois. Então, entenda uma coisa, você precisa se livrar da ideia ligada à sensação que criou dentro de você ao sentimento de que você não pode ser o que você quer, porque aquilo que você quer ser, aquele seu sonho, ele precisa estar muito bem calçado, digamos assim, em 3 partes. Você tem que estar muito bem organizado em relação a esse sonho, essa meta tem que estar muito bem organizada, você tem que saber exatamente os passos, mas
Se você não conseguir a força dentro de você, essencial para se colocar na sua vida, se colocar nesses passos e persistir nesses passos, você não vai conseguir, porque o desejo, né, ele define ali aquilo que a gente quer, mas a ação define o que a gente consegue. Eu sempre falo aqui nos meus programas na rádio que é o seguinte, nós podemos prever o nosso futuro criando ele, simples assim. É possível sim. Agora, se você se pegar observando o que você fez essa semana, você vai perceber que você fez mais do mesmo, que você falou com as mesmas pessoas, você estacionou no mesmo lugar, você fez aquilo que é o usual. Então, sua vida vai continuar sendo programada para mais do mesmo. Então, quando eu desconecto a pessoa daquilo que é o automático, gente, 95% das nossas ações estão no automático. Quando eu desconecto a pessoa, ela começa a prestar atenção ao que ela não quer mais. E a pessoa volta e ela fala assim, nossa, eu estou prestando atenção em coisas que eu jamais prestei atenção. Eu estou prestando atenção ao que eu sinto, ao que eu faço, ao que as pessoas fazem, ao que as pessoas dizem para mim. E a pessoa começa a fazer escolhas diferentes. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Você fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona a terapia. A gente faz isso em pouquíssimas sessões, geralmente em até 5 sessões, e você vai mudar a sua vida, eu te garanto, porque eu tenho mudado a vida de muitas e muitas pessoas. E elas voltam e trazem outras pessoas, indicam. Por quê? Porque funciona. Esses dias chegou um cara lá que trouxe o amigo dele de outra cidade, que ele falou, olha, eu mudei tanto, que ele ficou tão impressionado que eu quero mudar, ele veio mudar também. E aí o cara que veio, ele falou, eu quero mudar também. E já começamos a fazer a mudança, ele já voltou na outra semana diferente. Então, gente, é possível fazer sim essa grande mudança também na sua vida. Então, anotem o meu site, gente, cristinalong.com.br. Estou lá no Instagram, diariamente eu tenho colocado pequenos vídeos no Instagram. Me segue lá, Cristina, se eu não me engano, Cristina Underline Long, ou Cristina-Long. Você vai me achar com certeza. No YouTube, gente, eu dou aulas todas as quartas-feiras, às 19 horas, com um tema bem bacana, para ensinar você a criar a sua vida. Criar, mas antes de criar, nós temos que nos livrarmos daquilo que nos prende. Eu livro as pessoas daquilo que prende elas emocionalmente. Eu me especializei nisso, criei um método que chama-se Método Long, é um método onde eu utilizo programação neurolinguística, hipnose, epigenética, física quântica, porque eu vou lá na raiz do seu problema e eu não deixo mais aquilo que te aconteceu te impactar. Por quê? Porque a gente vai olhar para aquilo, vai mudar aquilo que aconteceu emocionalmente e você nunca mais vai ver aquilo daquela forma. Por isso que a pessoa se desconecta. É muito interessante o processo. E lembrando, gente, que dia 15 de dezembro eu farei uma peregrinação terapêutica, uma viagem terapêutica de um dia só. Vai ser para Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo. É uma viagem que nós vamos sair bem cedinho, vamos voltar de noite. E nós vamos fazer uma peregrinação ao seu sagrado interior. Eu e o José Luciano, lá do grupo Andando, de Indaiatuba. E nós vamos deixar etapas para trás, vai ser um marco na sua vida. E pro fim do ano, gente, 15 de dezembro, olha só, é um domingo, você vai deixar tudo que você não quer mais para trás. Então, dia 15 de dezembro, para ir nessa viagem comigo, a gente vai sair do metrô Eucaliptus, fala lá com o Michel, meu assistente, olha lá no meu site, cristinalong.com.br, vai lá na agenda, viagens terapêuticas, que tem muita coisa para vocês. Nós temos as oficinas de enneagrama, de constelação, tem os meus workshops que estão acontecendo agora na última quinta-feira do mês ou no primeiro sábado do mês, então se inscreve lá, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Olha só, gente, para uma pessoa conseguir coisas na vida, ela precisa ser autêntica e se sentir querida o suficiente com ela mesma para se colocar na vida, para fazer o que deseja. Porque uma pessoa que está insegura, ela dá um passo e olha para o lado, ela dá outro passo e fica preocupada com o que os outros estão falando, ela dá outro passo e se encolhe. Por quê? Porque a pessoa não tem a segurança emocional, a sensação, a idealização própria de que ela pode ser o que ela quer.
E quando uma pessoa não tem isso muito bem apropriado, ela não se apropriou dela, a pessoa fica tão insegura que ela fica pautada no que os outros falam, no que os outros pensam, nos olhares. A pessoa encolhe com qualquer comentário, ou então com qualquer atitude do outro. Quando eu desconecto aquilo que deixou a pessoa ficar insegura, porque toda pessoa insegura, por trás de toda pessoa insegura, existe um histórico na vida dessa pessoa, geralmente lá atrás, na infância, que fez ela acreditar que ela não pode. Se você observar a sua vida aí, para pensar, se você está me ouvindo, para pensar. Algumas pessoas disseram coisas para você que te impactaram, algumas pessoas falaram coisas tristes para você, você provavelmente viveu situações que não foram boas, isso te impactou. O impacto, gente, gera uma química corporal naquele momento, que torna-se uma memória emocional. Então, fica ali no nosso sistema límbico, dentro do corpo. Então, o que acontece? Toda vez que você tenta, né, fazer algo diferente, aquilo que você quer, aquele sistema é ativado novamente. E é por isso que a pessoa se sente de novo insegura, por mais que ela saiba que ela não precisa se preocupar, que ela não deveria se preocupar. Então, eu desmantelo essa programação que existe dentro da mente da pessoa, e a pessoa não tem mais conexão com aquilo que aconteceu, a pessoa passa a ficar neutra. E eu falo para as pessoas assim, olha, daqui uns 2, 3 dias você vai se sentir neutro, e depois você vai começar a ficar espontâneo, depois você vai se colocar, começar a observar na vida, nós temos essas fases, mas é bem rápido, gente, é dias. Geralmente, na semana seguinte que a pessoa volta, ela já volta diferente, a pessoa já volta com um sorriso no rosto, já se colocando diferente na vida. Então, convido você a vir participar desse processo. Eu atendo aqui em São Paulo, também atendo via chamada de vídeo, estou há 23 anos trabalhando com isso, me especializei em fazer essas mudanças, me especializei em pessoas travadas, em pessoas com traumas. Gente, aparece todo tipo de caso lá, e eu me sinto muito grata por poder ajudar. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Lembrando, gente, que amanhã, aqui no auditório da Rádio Mundial, aqui na Avenida Paulista, Metrô Consolação, às 7h30 da noite, eu estarei ministrando uma palestra sobre essa questão, né, de como você se conectar, inclusive com a sua espiritualidade. E no final, eu vou presentear todas as pessoas da plateia com a minha técnica. Eu vou fazer em conjunto, nós vamos fazer juntos essa técnica, porque eu consigo fazer isso, não importa quantas pessoas estejam ali. E você vai sair com uma sensação diferente dentro de você. Você vai mudar aquela ideia, aquilo que te trava. Porque quando eu tiro a trava principal que eu vou fazer amanhã, o que acontece? A pessoa floresce, ela perde os seus medos, a pessoa perde as sensações erradas. Então, é maravilhoso. Então, para participar, gente, vocês precisam ligar aqui amanhã na rádio, no horário comercial, e as meninas aqui vão te dar as informações. Eu não tenho o telefone aqui para dar para vocês, porque eu não anotei. Mas entra aí no site da rádio, com certeza, radiomundial.com.br, você pode fazer inscrição, é grátis. Então, amanhã, 7h30 da noite, comigo, Cristina Long, e eu vou mudar a sua vida. Gente, olha só, quando a gente se reprograma, a gente também já nesse processo se permite ser alguém diferente. Então, quando a pessoa chega para terapia, quando ela chega para o workshop, quando ela chega para fazer algo assim, ela já entendeu que tem algo que está impactando. É a única coisa que eu preciso de você, saber que você percebe que tem algo que te atrapalha. Você não precisa saber o que. As pessoas falam, mas eu não lembro. Não importa, porque eu consigo buscar a sensação através da minha técnica, e eu sigo essa sensação, vou lá na raiz dela e desmantelo ela. E aí a pessoa, ela passa a se sentir diferente. A pessoa passa e volta, geralmente volta na semana seguinte totalmente diferente. Então, vou contar uma outra história de um moço que ele queria muito um cargo de gerência, trabalha muito bem ele aprendeu a fazer tudo que ele precisava para ter aquele cargo, mas era um cara que tinha muitos
medos, principalmente medos que não faziam sentido. Então ele tinha alguns medos ligados ao pai dele, ele se sentia muito triste por isso, porque ele tem uma noiva e ele queria ganhar mais dinheiro, fazer coisas para ele, para nova família dele, né, do futuro. E ele não conseguia. E ele não conseguia porque, no fundo, ele se achava inferior. Então, o sentimento dele era um sentimento de inferioridade. Ele se achava inferior. Por mais que ele se olhasse no espelho e ele visse que ele é igual às outras pessoas, na cabeça dele, ele se achava inferior. E esse sentimento dele veio lá de uma raiz da história dele, com os avós dele, onde os avós criaram essa ideia e os avós tinham essa ideia errada, né, falsa, de que eles não podiam ser, porque eles eram bem pobres, bem humildes. Então ele cresceu na família acreditando que é melhor não, isso não é pra gente, é pros ricos, é pra outras pessoas. E ele se formou muito bem, mas estava preso. Quando eu tirei a memória, né, relacionada a isso, esse rapaz, gente, ele voltou com um sorriso gigante no rosto, porque ele começou a primeira coisa, nós moldamos uma nova personalidade para ele, né? E ele começou a ir almoçar todos os dias com pessoas diferentes lá na empresa dele. E ele começou a perceber o quanto estavam olhando para ele, porque ele tinha essa sensação de inferioridade e ele dizia para mim que as pessoas nem olhavam, nem notavam ele, porque ele realmente não se permitia. E ele começou a se permitir. E ele começou a fazer o caminho realmente em direção aos sonhos dele. Então, um processo muito, muito bonito de transformação. Eu também atendi recentemente um senhor que tinha uma culpa muito grande. Ele estava muito preso às coisas dele. E ele falou assim, Cris, eu não quero, né, levar isso, né? Eu quero resolver todas as minhas sensações. E eu tirei essa sensação dele e ele voltou e me agradeceu e falou assim, Cris, poxa, você resolveu, assim, um problemão que eu vinha tentando resolver há 30 anos. Então, gente, essas coisas acontecem por quê? Porque eu entendi como fazer isso. Eu me especializei nisso, eu voltei recentemente dos Estados Unidos, onde eu fui me especializar de novo em epigenética. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente não cria um trauma rápido, né? Não é de uma hora para outra que a pessoa cria um trauma rápido, dá para também criar uma solução rápida. Por que você acha que você não consegue? As pessoas não conseguem porque elas tentam ficar pensando que para mudar a vida tem que fazer um monte de coisas. Isso é um paradigma, você tem que mudar a sensação. Mudando a sensação, as coisas acontecem, a realidade muda, pessoas aparecem. Gente, é interessantíssimo como essas mudanças acontecem. Então, eu convido você a vir fazer esse processo comigo, nós faremos isso super rápido, em pouquíssimas sessões, geralmente até 5 sessões. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Lembra que eu estou lá no Instagram, estou no YouTube, né, às quartas-feiras, lá no YouTube às 19 horas, eu estou sempre ensinando sobre física quântica, epigenética, todas essas questões aí que você pode fazer para aprender, né, aprender para realizar os seus sonhos, para fazer a sua vida acontecer. Estou lá no Facebook, Cristina Long Terapia, tem muita coisa minha aí na internet. Lá no meu site, gente, tem os livros que eu escrevi, A Melhor Versão de Você, Anjos e Mentores, Lei da Atração para Crianças, o outro, Divórcio Bem-Sucedido, enquanto livro, não tem que parar para pensar. Esses são os livros publicados aqui no Brasil. E lembrando que lá no site também tem a viagem do dia 15 de dezembro, que será uma peregrinação de um dia só. Nós vamos sair de São Paulo e vamos voltar para São Paulo, do metrô Eucaliptos. Eu e José Luciano, lá do grupo Andando, de Indaiatuba. Nós temos vagas limitadas para esse evento, então corre lá, faz sua inscrição, porque a procura está sendo bastante interessante. Então, gente, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Gente, para agora para pensar aí em você há 2 anos atrás. Lembra mais ou menos onde você morava, né? Onde você estava no seu trabalho, os seus amigos, as roupas do seu guarda-roupa. Tenta lembrar aí de uma situação há 2 anos atrás.
você vai perceber o seguinte, que você tá, a grande maioria das pessoas vai perceber que está no mais do mesmo. Por quê? Porque não mudou a sensação. Então você continua querendo mudar a sua vida e continua não conseguindo. Por quê? Porque você está tentando mudar externamente. Tem que mudar primeiro dentro para depois mudar fora. E é isso que eu faço com a minha técnica, o método Long, e eu tiro as sensações erradas que as pessoas têm a respeito do que aconteceram, a respeito desse poder interior que elas têm, que elas acreditam que não têm, né? Quando elas se sentem inferiores, quando elas se sentem inseguras, e você vai passar a ter uma nova conexão com você mesmo. É daí que vem a força, é daí que vem a disciplina, é daí que faz a pessoa crescer, florescer, mudar na vida. Então, eu convido você a vir fazer esse processo comigo. Pouquíssimas sessões, gente. Inclusive, pode ser feito via chamada de vídeo. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu site é cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Lembrando que amanhã estarei aqui, hein, no auditório da Rádio Mundial às 19h30, gratuitamente. Beijinhos!